Como está sendo a sua semana? Será que você conseguiu estar presente de corpo e alma em cada uma das suas tarefas? Ou será que você estava fazendo uma tarefa já pensando na próxima? Essa semana, quando você teve tempo para desligar a sua cabeça e relaxar, será que você conseguiu relaxar? Desacelerar talvez no meio da rotina, conseguiu diminuir os estímulos, desligar a mente e ficar de boas na lagoa? E a terceira pergunta para a gente começar o nosso conteúdo de hoje. Será se você não só conseguiu estar presente, mas será se esteve presente com calma? Ou será que essa semana muitas das suas frases incluíam pressa, agitação ou falta de tempo? Às vezes, mesmo quando a gente tem tempo, a gente diz, nossa, eu tô na correria, eu tô sem tempo, tem muita coisa acontecendo na minha vida. E tudo isso está resumido na cultura da pressa que a gente tem vivido na atualidade. Seja muito bem-vindo por aqui, eu sou Rita Soares, criadora da comunidade do autocuidado emocional, e a minha missão por aqui é trazer um conteúdo prático para você aplicar na sua vida. Uma consciência profunda sobre as suas emoções, mas não tão profunda ou tão técnica a ponto de você realmente conseguir aplicar na sua rotina, de forma muito acessível, muito consciente e muito clara. E hoje eu trouxe um assunto muito necessário para a gente debater, para a gente refletir aqui juntos. Porque esse aqui é um espaço de vivência, de experiência, onde eu trago uma consciência para você e eu acabo refletindo junto com você. E juntos a gente cria um caminho mais claro na nossa jornada, na nossa vida. É essa a intenção por aqui. Então seja muito bem-vindo. Não sei se você está na rua, está no trânsito, está lavando louça, quem sabe, cuidando das crianças, está... não sei onde você está, o que quer que você esteja fazendo, mas que bom que você está aqui e eu posso fazer parte da tua rotina de alguma forma. Eu sei que o podcast é uma das tarefas que a gente consegue fazer enquanto faz alguma outra, que provavelmente você está só escutando, então você parou completamente tudo que você estava fazendo para assistir. Isso é muito bom e melhor ainda, mas de alguma forma eu espero muito que essa mensagem alcance você, alcance o seu coração. Essa pausa, esse tempo que você está tirando para ouvir esse podcast, já podemos dizer que é uma atitude, é uma prática de autocuidado emocional, e isso é muito bom. Então no episódio de hoje a gente vai entender o que é a cultura da pressa, porque nós andamos tão acelerados na nossa rotina, no nosso cotidiano, e principalmente como isso tem impactado a nossa saúde mental. A gente vai criar aqui estratégias juntos e um caminho para a gente conseguir desacelerar, estar mais presente no presente, ter uma rotina mais consciente, entendendo sim que nós temos demandas. Nós sempre teremos demandas, problemas, situações que exigem muito de nós, mas uma rotina cheia não precisa necessariamente exigir uma cabeça cheia, uma mente acelerada. E tem sim como você estar presente na tua rotina, cumprindo todas as suas demandas do dia, mas sem trocar a tua saúde mental, sem negociar de certa forma a tua saúde emocional. E essa é a estratégia que a gente vai traçar juntos por aqui. Então, para início de conversa, eu quero que a gente entenda o que é a cultura da pressa. A gente vive numa sociedade em que atualmente tudo é urgente, tudo é importante, tudo é prioridade. E na vida real, se tudo é importante, na verdade nada é importante. É aquilo que de fato deveria ser prioridade, acaba se tornando uma lembrança distante, porque o nosso tempo está escorrendo pelas nossas mãos, com muitas tarefas e muitos estímulos que no final das contas não vão nos levar para lugar nenhum e não são tão importantes e tão essenciais assim. E aí que tá o problema, porque nada pode esperar, tudo que tem que ser feito para ontem. Nossa, se for feito ontem, já estamos atrasados, tem que ser feito de forma muito urgente. O ócio, de certa forma, é uma culpa. Então, se você hoje em dia diz, nossa, eu tô com um tempinho livre, então eu realmente vou ficar com esse tempo livre, vou ficar aqui de boa, sem fazer muita coisa, sem me estimular muito, isso é visto, de certa forma, como algo de errado. E para você ver o tão absurdo que a gente chegou nessa cultura da pressa, nessa cultura de correria. Então, na cultura da pressa, o que acontece hoje em dia? Você, mesmo quando você tem tempo, você diz que não tem tempo. Mesmo quando você tem um espaço maior para realizar uma atividade, você vai fazer aquela atividade naquela correria, naquela pressa constante. Por quê? A sua mente já está condicionada a funcionar assim. Na cultura da pressa, de certa forma, o ócio traz culpa. Você não pode ter ócio, você não pode ter um tempo livre, você tem que ocupar esse tempo com alguma atividade. Seja para mexer no celular, seja para fazer alguma outra coisa importante. Então, qualquer brecha que existe na sua rotina, você preenche, você ocupa de certa forma. Então a pressa, ela tem funcionado, e eu vou falar isso de forma muito delicada ou detalhada para você entender e conseguir ter consciência disso na sua rotina. A pressa, ela está acontecendo, ela está funcionando como uma anestesia emocional,
Você está com pressa o tempo todo e raramente você consegue estar presente no agora. Por quê? O que seu presente diz? O que o seu atual momento está dizendo? Porque essa resistência em viver o agora. E a gente vive numa geração, numa sociedade também muito nostálgica. Recentemente criaram a trend, né, que 2026 é o novo 2016. Então a gente começa a resgatar um monte de foto antiga e isso mais de uma trend é um sintoma emocional, um sintoma que nos faz pensar que o passado é melhor do que o presente, uma saudade latente, pulsante que diz algo a mais, que o presente não está tão bom assim e que o passado era melhor, então a gente quer morar lá por mais tempo. E esse apego, essa nostalgia nos tira do momento presente, nos faz questionar aquilo que a gente tem, nos traz um senso de frustração, uma sensação de inadequação e uma sensação de pressa sem fim, porque o momento presente não tá bom. Então eu vou fixar os meus olhos no futuro ou vou trazer essa nostalgia do passado. Então, na cultura da pressa, a pausa, ela é uma culpa. Então, você não consegue relaxar porque a sua cabeça está te dizendo o tempo todo de que você deveria estar fazendo alguma outra coisa. Nossa, mas um tempo livre aqui não, eu preciso incluir alguma atividade. Deus me livre eu dizer que eu estava desocupado naquele momento, sendo que talvez seja o dia da sua folga, seja o seu final de semana, seja um momento, um presente para você realmente ficar à toa e praticar o ócio, o que ainda é necessário para a manutenção da nossa saúde mental. A nossa mente ela precisa de espaço para descansar, assim como o seu corpo também precisa. Então você dorme à noite, o que era para estar sendo um sono reparador, é um sono agitado e a sua mente ela não consegue relaxar plenamente. Você leva muitos estímulos para sua cama, seja quando você leva o celular para a cama, seja quando você leva as preocupações do dia, ou seja quando você leva as tarefas do dia seguinte. Você já vai dormir com elas, já acorda pensando nelas constantemente. Então essa cultura da pressa tem nos colocado nesse estado de agitação mental sem fim. Não tem pausa, não tem momento em que você relaxa, em que você desacelera. E isso, é claro, trazem muitos e muitos prejuízos. Então a pressa atualmente ela não é só falta de tempo, ela é um estado mental. Então mesmo quando você tem tempo, você continua com pressa. A tua mente ela já funciona nessa pressa, então alguém te diz, você tem tempo livre? Não, a agenda tá cheia, a vida tá corrida e às vezes você tem um tempinho livre. Tá tudo bem hoje? Não, tá aqui na correria e não tá tão corrido assim no quesito tempo. Você tem o tempo, mas você continua naquele ritmo frenético, agitado, naquela falta de pausa, naquela correria constante. E isso, claro, no final do dia produz um estado de ansiedade, de estresse, de frustração, porque muitas vezes mesmo nessa correria você não consegue fazer tudo aquilo que você estabeleceu para fazer, porque é muita tarefa para um ser humano só e você quer emendar uma tarefa em cima da outra, bate a sensação de inadequação, bate a desconexão emocional, de certa forma, você não está conectada àquelas tarefas que você está fazendo no seu dia a dia. Então esses são todos os prejuízos para a sua saúde mental. Existe um mal escondido hoje, de forma inconsciente, você está com medo de ficar para trás. Então eu tenho que estar nas redes sociais o dia inteiro, seja para fazer o meu trabalho, para postar, porque eu tenho que ser visto para poder vender o meu trabalho ou vender a minha imagem, seja você tem medo de ficar para trás nas notícias, então eu tenho que estar por dentro das notícias do mundo, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo. E deixa eu te falar uma coisa, mesmo se você passar 24 horas nas redes sociais, você não vai conseguir estar por dentro de todas as notícias do mundo, porque nós somos a geração mais informada. Atualização a cada momento de tudo que está acontecendo, então não dá para acompanhar tudo, é humanamente impossível, são muitos artigos, são muitas informações, são muitos temas, são muitos conteúdos, toda hora alguém está postando conteúdo novo, o jornalista está postando uma pauta nova, então não dá para acompanhar tudo. E essa sensação de ficar para trás você vai ter mesmo se você passar 24 horas nas redes sociais, e é uma das resistências pelas quais você não diminui o seu tempo de tela. Você quer estar lá porque você tem medo de ficar para trás. A segunda coisa também, o segundo prejuízo que traz para a nossa saúde mental nessa cultura da pressa é aquela sensação de insuficiência. Parece que eu nunca sou bom o suficiente. Toda hora tem alguém com uma habilidade nova, tem uma trend nova, tem um meme novo e eu não consigo acompanhar tudo. Eu me sinto insuficiente, parece que a vida de todo mundo está perfeita e está todo mundo avançando, prosseguindo da forma mais linda possível e eu estou ficando para trás. É aquela sensação de insuficiência bate. Outro prejuízo emocional que também vem é a necessidade de controle. Você se vê obrigado ou desejoso em estar no controle de tudo. Não, mas eu preciso estar aqui cuidando disso, cuidando daquilo, sendo que a maioria das nossas coisas, das coisas que acontecem no nosso dia, não estão no nosso controle. Tem uma frase que eu sempre trago à minha mente todas as manhãs.
Eu não sei plenamente como o dia vai ser, mas eu sei a pessoa que eu quero ser nesse dia. E eu não quero ser aquela pessoa que está correndo a corrida dos ratos, que está seguindo o fluxo na cultura da pressa, que está perdendo aquilo que de fato importa, cada nova habilidade do meu filho, da minha família, a essência do meu trabalho, a essência da minha rotina, daquilo que de fato é essencial e é vital. Porque a gente vive muitas vezes achando que algumas coisas são vitais. Não, Rita, eu não consigo ficar longe do celular porque isso é vital para mim. Não, não é vital para você, é sangue circulando pelas veias, é o coração batendo, isso é vital para você. E o resto é tudo secundário, de certa forma, que a gente tem colocado, dado uma prioridade, um senso de importância maior do que deveria. Então a gente não corre porque tem muito o que fazer. E essa frase aqui vai pegar no seu coração. A gente não corre porque tem muito o que fazer, a gente corre porque não consegue estar onde está. A gente tem dificuldade de estar presente no agora, a gente faz uma tarefa sempre pensando na próxima, então a gente não corre de certa forma porque tem muito o que fazer. Você já parou para pensar? Você não corre porque você tem muito o que fazer, você corre porque você não consegue estar onde você está. Você não consegue estar plenamente presente naquilo que você está fazendo, então você corre para a próxima tarefa chegar, para o próximo dia chegar. E entenda uma coisa, se você passa a maior parte do tempo querendo que o tempo passe, você precisa repensar a tua vida. Talvez você tenha um emprego que é muito desafiador para você, que você queira sair. Talvez você está passando por alguma crise no seu casamento, que nossa, a coisa ali está ruim. Mas você passa a maior parte da vida querendo que o tempo passe. Você precisa parar um pouco e repensar na sua existência. Porque querer que o tempo passe não é a solução. Na verdade, aumenta ainda mais o problema. Então, é um emprego que está ruim, crie novas estratégias. Eu sei que falar pode ser muito simples, eu não sei aquilo que você passa, da forma que você passa, mas começa a olhar as coisas por um novo ângulo. Existe um caminho. E esse caminho a gente começa a trilhar quando a gente tem mais consciência do quanto a gente tem corrido nos nossos dias. Corrido para fugir do momento presente, a gente está correndo para dar conta de tudo, na ilusão de que a gente consegue dar conta de tudo. A gente está correndo com medo de ficar para trás, a gente está correndo por medo de não acompanhar a próxima trend. A gente está correndo porque o ócio hoje é desvalorizado. A gente está correndo porque a pausa é uma culpa. A gente está correndo porque a gente acha que deve correr, mas na verdade a nossa mente não foi projetada para toda essa correria. E a cultura da pressa não combina com saúde mental. E eu tenho falado constantemente sobre isso, é um tema, inclusive, que eu trouxe muito no começo desse ano, porque muitas tendências apontam que a gente realmente está no tempo de desacelerar. A gente está tão distraído que a gente não consegue ver aquilo que de fato é essencial na sociedade atual, aquilo que de fato é essencial na nossa família, aquilo que de fato é essencial no nosso casamento, no nosso trabalho. Talvez no seu trabalho você está preocupado em seguir as tendências e seguir as trends, mas quais são os princípios do seu trabalho, a essência daquilo que você faz, onde está a tua motivação, onde está a sua perspectiva ou quais são as suas perspectivas, as suas expectativas em relação a tudo isso que tem acontecido. Então é preciso pausa para pensar e é por isso que praticar o autocuidado emocional na rotina se tornou tão difícil, porque o autocuidado emocional exige pausa, exige você olhar para as suas emoções, você ter consciência daquilo que você está sentindo, fazer uma análise, olhar para o seu próprio coração, para o seu interior. Tem alguém participando do meu podcast ali. Então, é necessário você ter essa consciência, você trazer de volta o seu coração para esse momento presente e desenvolver essa consciência. E para isso, no finalzinho desse vídeo, eu vou criar aqui um caminho para você começar a trabalhar isso na sua rotina. A gente já entendeu o que é a cultura da pressa, porque que a gente está tão ligado com esse senso de urgência. Agora a gente vai começar a criar também estratégias para viver acima, além dessa cultura de pressa e de correria. A primeira coisa é pausa sem culpa. Eu sei que é muito desafiador hoje em dia, mas você tem um dia de folga, não tem culpa nisso. Você merece essa folga. Você tem um final de semana em que, nossa, eu já consegui dar conta da maioria das demandas durante a semana. Final de semana eu preciso desintoxicar, eu preciso diminuir os estímulos, eu preciso estar menos tempo nas redes, eu preciso estar aqui comigo mesmo. Então, pare sem se culpar por aquilo. É um tempo que é necessário para você, vai fazer bem para você, você precisa disso. A sua saúde mental, ela necessita de pausa.
Não combina correria com saúde mental. A sua mente ela precisa de um espaço mental para funcionar melhor. Então, se a cada momento você está sendo estimulada, sabe, se enchendo de informação, de entretenimento, aquela dopamina barata, de vídeo, de música, de filme, de série, de informação, de treino, de tudo isso, não dá para você processar mentalmente aquilo que de fato é essencial na tua vida. E a tua saúde mental ela é quem paga o preço por isso. Com a ansiedade, com os pensamentos acelerados, com o estresse crônico na rotina, e às vezes você nem entende por que você se sente assim no teu dia a dia, mas os pequenos gatilhos estão sendo acionados a cada nova tarefa sua que você faz pensando na próxima. A cada momento em que você poderia parar, poderia pausar, poderia praticar o ócio e você não consegue, que você se culpa. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo buscando o seu, tá todo mundo fazendo a sua própria sorte, eu tô aqui parando e descansando. Então, o primeiro princípio que eu trago aqui para você viver acima, além dessa cultura da pressa, é a pausa sem culpa. A segunda coisa, fazer uma coisa de cada vez. Isso parece que se tornou até errado, sabe? E eu comecei a avaliar muitos dos comportamentos que eu tinha às vezes na rotina. Por exemplo, estava com meu filho no colo, balançando ele, pondo ele para dormir, eu aproveitava e pegava o celular para responder algumas mensagens. Eu estava, sei lá, fazendo a comida, eu estava enviando algum áudio, alguma coisa. Então a gente sempre parece que tem a necessidade de aproveitar o tempo. Só que a gente aproveita o tempo fazendo aquilo que a gente estipulou para fazer naquele tempo. Sabe? Então, se eu estou fazendo uma tarefa, se eu estou brincando com meu filho, eu aproveito ao máximo aquele tempo brincando com meu filho, porque foi aquela tarefa que eu estabeleci para aquele momento. Se eu estou pondo meu filho para dormir, eu aproveito ao máximo aquele momento apenas pondo meu filho para dormir, me conectando emocionalmente com ele, registrando afeto na minha mente. Se eu estou comendo com a minha família, sentada à mesa, ou se eu estou fazendo o meu trabalho, a melhor forma de aproveitar o tempo ao máximo é me concentrando plenamente naquela atividade. Porque às vezes você faz milhares de coisas na rotina, mas você não esteve presente em nenhuma daquelas coisas. Não tem conexão emocional, não tem experiência, apenas vivência. Sabe, não tem uma produtividade sustentável e recompensadora no final do dia, tem apenas uma produtividade sustentável. Você passou o dia inteiro ocupado, mas não conseguiu produzir de fato. Produzir, que eu digo, com conexão emocional, com presença no presente, com um resultado que realmente gerou conexão. Olha, me conectei com essa atividade, eu fiz isso, eu desliguei a minha cabeça para outras coisas, eu fechei as abas do computador e eu consegui estar presente. Essa é a produtividade sustentável, fazer uma tarefa de cada vez. Você utiliza ao máximo, você aproveita o máximo do seu tempo quando você faz aquilo que você estabeleceu por fazer, e não quando acrescenta uma tarefa em cima da outra, você não faz nenhuma nem outra da melhor forma possível. A terceira coisa é sustentar o silêncio. A gente parece que virou inimigo do silêncio. O silêncio parece que incomoda hoje em dia. Seja o silêncio com a gente mesmo, a gente não consegue mais ficar em silêncio, a gente precisa estar pensando o tempo inteiro, assistindo o tempo inteiro, sendo estimulado o tempo inteiro, ou seja com as outras pessoas de certa forma, sabe? A gente precisa das visualizações, das curtidas, dos comentários, parece que o silêncio ele é um erro hoje em dia, gritante de certa forma. Então a gente precisa, o silêncio ele faz bem. Eu tenho praticado já acho que muito tempo, anos já. Pela manhã eu consigo ficar ali alguns minutos completamente em silêncio. Só eu e Deus. Antes mesmo de orar. Sem pensar em nada. Simplesmente praticando o ócio por poucos minutos. Claro que eu sou mãe, então depende muito quando meu filho está brincando algo do tipo. Mas é importante a gente começar esse tempo, esse dia com pausa. Silêncio, sustentar o silêncio. Quarta coisa, tolerar o não fazer. Colocou alguma coisa no seu dia, ou 50 tarefas no seu dia, não consegui fazer tudo, tô me culpando, nossa, olha, fulano tá melhor do que eu. Não, tolere o não fazer. Pratique o ócio. Ou então você fez tudo, teve um tempo livre. Tolere esse tempo livre, deixa o tempo livre ser livre. Vai valer a pena para você. Vai trazer saúde mental a longo prazo. E a quinta e última coisa, mas não menos importante, habitar o agora. Nós estamos com uma dificuldade imensa de habitar o agora. A nossa mente está o tempo inteiro ruminando o passado, aquilo que já aconteceu, estamos nostálgicos, trazendo até trem de 2016 para poder relembrar o passado. Isso é ruminação, isso é um sintoma emocional de que o passado foi mais perfeito e foi melhor do que o presente. Ou então a gente está o tempo todo ansioso, pensando no futuro, preocupado com o amanhã, mas será que vai dar certo? Olha só, fulano já conseguiu e eu não consegui. Então a gente tem pouca presença no presente, nós precisamos habitar o agora.
Se a gente for parar para pensar, o agora é o único momento real da nossa vida. E a gente está gastando, deixando a vida escorrer pelas mãos, ruminando o passado ou antecipando o futuro com temor. Pouca presença no agora. Se faz milhares de tarefas, no final do dia você nem lembra o que você fez, que você passou por cima delas e não esteve presente. Você tá com a sua família sentada à mesa, mas tua cabeça tá pensando no meme que você viu ou tá postando alguma coisa, você tá com o celular às vezes na mesa, você não consegue estar presente e habitar o agora. Você faz teu trabalho, mas a tua cabeça tá pensando no trabalho de outra pessoa, provavelmente tá melhor do que o seu, ou então tá se cobrando porque não tá tão bom assim, você não consegue se conectar com o seu trabalho verdadeiramente. Então, habitar o agora tem se tornado um desafio. É por isso que a nossa sociedade, a gente, né, tem andado tão distraído de certa forma, porque o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas expectativas estão voltadas para aquilo que não tem nem o valor duradouro. E a gente está deixando passar aquilo que de fato importa. Por isso, esse é o meu chamado para você. Mais presença no presente, mais momentos, sabe? Mais pausas, mais conexão com aquilo que de fato importa, verdadeiro e duradouro na nossa vida. Eu tenho falado constantemente sobre isso, inclusive tá rolando o nosso desafio 14 dias de detox mental. Nós estamos hoje no 6º dia, quando você estiver assistindo ou ouvindo esse vídeo. E para mim, por isso que eu tô falando com tanto entusiasmo sobre isso, tem sido uma jornada inexplicável, transformadora. Eu voltei a reparar coisas que eu não estava conseguindo reparar na minha rotina, que a distração do momento presente estava me impedindo de ver. Deixei alguns hábitos para trás, desenvolvi outros, resgatei alguns hobbies que eram tão importantes para mim, inclusive para a manutenção da minha saúde mental. Comecei a perceber mais, eu tô na área da análise, então eu comecei a analisar mais algumas situações, algumas pessoas também, aprimorei alguns relacionamentos, tive conversas difíceis, desintoxiquei de muitas coisas. Diminuí muitos estímulos e tem sido transformador para minha vida. Eu quero convidar você também, se você estiver assistindo pelo YouTube, estiver no Spotify, vai ter um link abaixo para você participar do Detox Mental. Rita, só vi agora, já perdi, não tem problema, você pode começar em qualquer momento. Você vai acessar o seu material, lá tem 14 práticas guiadas, tem reflexões profundas, uma tarefa por dia muito simples, muito objetivo, mas que vai transformar a tua vida e te ajudar, claro, a vencer essa cultura da pressa, a viver acima de tudo isso. Então, se esse episódio fez sentido para você, não deixa de compartilhar, manda aí para alguém que você sabe precisa vencer também essa cultura da pressa. Me conta nos comentários, eu leio os comentários, eu gosto muito de saber o que vocês estão achando, se realmente está fazendo sentido para você, porque essa é a minha intenção, não é só falar, trazer dados aqui, mas é tornar algo prático para que você consiga aplicar na tua vida. Essa é a minha maior recompensa, tirar esse tempo, essa pausa, estar presente plenamente com você e ver isso trazendo algum efeito positivo para tua vida, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!